Olá, meu nome é João Bahia, sou integrante do Coletivo Pedramar e você está na terceira e última aula do workshop de retrato a óleo da Semana da Criatividade. Nessa aula, nós vamos aprender como finalizar a pintura a partir daquele processo que já iniciamos na aula 1 e 2 e utilizaremos agora a nossa paleta totalmente, utilizando a nossa paleta limitada que foi misturada na aula passada. Pronto, nessa etapa eu vou começar a adicionar essas cores que nós já fizemos na pintura. E em vez de eu utilizar o diluente, eu vou começar a utilizar um pouco mais de óleo de linhaça. Então eu vou pingar um pouco no pincel, lembrando que ele absorve bastante, então eu vou limpar aqui um pouco o excesso e vou pegar um pouco dessa nossa parte que ficou mais amarelada, que vai servir um pouco como base nos tons mais claros da pintura. Vamos adicionar aquela cor. E perceba como o tom dela é bem claro, ela quase se mistura com o branco que já está aqui. Mas isso é bom, pois ao redor dela existem diversos tons que nós ainda poderemos acrescentar. Então é importante cobrir ela um pouco e vai servir como base desse tom, para não ficar utilizando o branco. Vocês podem perceber que na referência e no desenho, na pintura no caso, a parte iluminada ela vai cobrir tanto essa parte quanto essa parte aqui. Então, na composição de um retrato, é importante você pensar que a sombra ela é tão essencial quanto a luz. Então, às vezes, as pessoas vão fazer fotografias e elas ficam na frente do sol de tal forma que não há a luz, achando que se está melhorando na sombra, achando que se está melhorando a qualidade da foto, mas na verdade isso dificulta na hora de pintar, pois através do contraste entre a sombra e essa parte iluminada, nós conseguimos criar o conceito de volume. E para isso é preciso que essas sombras estejam bem definidas. Como eu tinha dito anteriormente, existem diversas formas de pintar. Nesse caso, eu estou fazendo uma pintura em uma seção só. Chamamos isso de pintura à la prima. Existe pintura em camada também, que já foi bem mais popular. Que nesse caso, você faz a pintura em várias seções no seu ateliê. Entretanto, essa pintura ela se encerra quando eu achar que for necessário. Ela não necessariamente ficará completamente definida e tal. E esse é um charme da pintura à la prima. Pronto, agora eu usarei outra cor nesse processo. Como na parte inicial da luz eu utilizei aqui essa cor, eu vou começar a voltar um pouco, porque esses tons são os tons mais escuros. Então eu começarei a adicionar os tons mais escuros em contraste, sempre entre tons escuros, tons claros e tons médios. Então, fazendo essa modificação, eu consigo criar mais volume. E pensar também em áreas que são um pouco mais amareladas e um pouco mais avermelhadas. Então, como eu usei essa parte aqui, por eu utilizar uma cor com um tom mais escuro do que o anterior, eu começo a definir um pouco mais as hierarquias dentro da pintura. Isso seria a hierarquia de tons. Certas partes têm tons mais claros do que outras. Certas partes têm tons mais quentes do que outros. Então eu sempre vou escolhendo conforme eu vou pintando. Essa parte aqui necessita de um tom mais escuro. Só que essa parte aqui precisa de um tom mais quente. Essa parte aqui precisa de um tom mais frio. Então eu vou pensando conforme eu vou olhando e pintando. Perceba que a pincelada ela é algo até um pouco individual. A forma como eu seguro o pincel pode ser diferente da forma que você segura. Isso não é um problema. Isso é só uma forma diferente que dá um pouco de característica também. Só que o importante é pensar que, apesar disso, você sempre tem que estar acrescentando tinta, acrescentando cores e acrescentando tons para que a pintura comece a se formar. Então, tem que pensar um pouco nisso também conforme você for pintando. Eu estou cobrindo essa parte aqui, que eu vou começar a definir que aqui é a parte mais clara, aqui é a parte mais média e aqui vai ser uma parte mais escura. Então, ela vai começar a progredir para cá. Aí eu vou na minha paleta agora e vou pegar um tom que é um pouco mais escuro que esse para começar a cobrir e começar a formar essa parte. Agora eu vou começar a descer um pouco os tons. Então eu vou pegar esse tom aqui, que é mais escuro do que o anterior, e vou aplicar na pintura justamente ao lado dele, da parte anterior que eu tinha pintado. Então
isso começará a criar um pouco mais de contraste e definição da cor que eu estou utilizando. E eu continuo usando tinta óleo, o óleo de linhaça. Eu ficarei usando o óleo de linhaça por um tempo ainda. Agora eu fico alternando entre as cores e os tons para começar a definir mais as cores e o quão claro e o quão escuro fica certas partes. Agora, utilizando um pincel número 0, pincel de bucho, eu vou definir algumas partes que são bem delicadas, como por exemplo o olho dela, e tentar manter mais o desenho inicial. Perceba que é normal que a pintura comece a perder o desenho. Então, conforme você vai pintando, você vai adicionando mais cor e tinta, é normal que o desenho se perca um pouco. Mas nesse caso, você não precisa ficar preocupado não, pois é só continuar a pintura, olhar de novo para o desenho, para a referência e reparar nessas partes que fazem diferença. Estou adicionando um pouco mais de sombra natural aqui, porque como agora eu adicionei mais cores, então essa parte aqui precisa ficar mais escura do que essa, que aí eu vou conseguir ter mais noção do contraste. Caso você suje assim, não precisa se preocupar muito não, porque como a tinta óleo ela é uma tinta que demora um pouco para secar, bastante na verdade, você pode remover um pouco dele e aplicar mais da tinta que estava por baixo. E aqui eu ainda estou trabalhando com aquelas cores, pois como nós iniciamos a pintura com uma outra cor por baixo, é normal que ela interaja com a outra. Então, o importante é você ficar acrescentando a cor, pensando nos tons médios, definindo os tons mais escuros e os mais claros, pensando no contraste. Por exemplo, aqui vai necessitar de mais contraste, então eu vou pegar mais dessa tinta e colocar aqui, e assim eu vou criando mais esse tom. Eu vou começar a definir um pouco mais essa parte que estava anteriormente com somente a sombra natural. Isso me ajudará a perceber como está a evolução da pintura. Como eu falei anteriormente, pintar é fazer escolhas e perceber como essas escolhas vão influenciar. Então, agora eu estou pintando essa parte, mas eu já estou pensando nas minhas próximas etapas. Voltar para essa parte aqui do cabelo, definir um pouco mais essas sombras, clarear mais aqui, definir mais. O importante é você sempre pensar nos contrastes, tons escuros, tons claros, tons médios, e ficar definindo isso com a ajuda da paleta. Agora, claro, tem cores que eu estou observando que também não se enquadram exatamente na paleta, mas tudo bem, o importante é cobrir com os tons mais gerais e depois nós podemos começar a definir mais os tons mais específicos. O que eu estou fazendo agora é adicionando um pouco mais da cor base aqui, e com um pincel seco, nessa etapa eu vou fazer esse efeito um pouco mais desfumaçado, para que eu consiga homogeneizar um pouco mais essa parte. Agora, cuidado quando você for fazer isso, porque por mais que você homogeneize e você comece a ter uma sensação de que as cores estão ficando mais harmoniosas e os contrastes e os valores estão ficando equilibrados, você tem que ter cuidado com isso, porque na verdade isso pode acabar quebrando essa diferença de valores. Então é sempre bom adicionar mais tinta, esfumaçar um pouco, adicionar mais tinta, esfumaçar um pouco, e às vezes nem esfumaçar, só quando você realmente achar que for necessário. Certas partes também necessitarão de muito mais tinta.
muito mais tinta, especialmente os tons mais claros. Mas isso é algo que é progressivo. Conforme você for pintando, você vai voltando aquelas partes anteriores e você vai adicionando mais tinta. Isso faz parte do processo de pintura. O interessante é que conforme nós vamos pintando, há um momento em que a pintura parece uma grande bagunça. E isso é um grande desafio quando nós estamos iniciando na pintura, porque tendemos a desistir da pintura muito cedo, quando na verdade ela ainda está no processo de encontro. Então, nessa etapa, o que é que eu consigo perceber? Eu consigo perceber que os tons médios, eles estão ficando bem definidos. Entretanto, os tons mais escuros, eles vão precisar de mais definição. Por mais definição, eu digo, encontrar o tom de cor mais correto, o valor mais adequado. Eu acho que ele ainda fica um pouco mais escuro, um pouco mais rosado. Agora, o fundo, eu já estou pensando em modificar também, colocar uma cor complementar ao do rosto. Eu não sei, eu também posso modificar o fundo. Por quê? Porque como o cabelo dela é muito castanho, ele já está começando a se misturar um pouco também com a sombra natural inicial. Então, talvez seja necessário trocar. Então, são modificações que você vai pensando ao longo da pintura, porque justamente a pintura ela é progressiva. Nesse caso, como esse tipo de pintura é uma pintura à la prima, ela está indo muito bem para a primeira sessão, eu acredito. Mas assim, possivelmente precisará de mais sessões, mais correções, e isso faz parte. Então, quando você estiver fazendo em casa, a pintura ela encerra quando você decide encerrar. Então, continue o processo de pintura, mesmo que chegue numa etapa que você sinta muita dificuldade, que você acha que já está muito perdido, mas sempre tente voltar ao desenho, aquela base que você já tinha feito. Não tenha medo de adicionar a cor, não tenha medo de adicionar tinta, de fazer misturas, tentar misturas diferentes, não tenha medo. Você não precisa ficar preso àquela composição inicial que nós fizemos. Ela é feita para auxiliar, mas conforme você for pintando, veja a necessidade da pintura e comece a definir mais. Uma dica que eu dou é: defina os tons, as cores em geral, e depois também não pinte em uma parte só. Eu vou definir o olho, porque o olho tem que ficar muito bonito, porque isso só atrapalha. É melhor que a pintura ela vá crescendo junto. Então, a pintura toda está sendo desenvolvida em conjunto. Agora que essa parte está ficando mais definida, o ideal é que comece a definir mais essa outra parte que está mais... que ela se esconde mais nas sombras, assim. E depois começa a definir algumas feições, o rosto, começa a definir o nariz, os olhos. Então, é progressivo, não fique focado em um único ponto. Sempre fique transitando. E assim, caso você sinta que você está cobrindo a tinta e ainda está aparecendo a parte de trás, é normal. Os tons mais claros, eles têm a necessidade de muito mais carga de tinta. E como você está fazendo esse balanço ainda, você ainda vai progredindo. Por exemplo, eu acho que ainda seria necessário progredir mais aqui nessa parte, fazer uma transição mais suave. Tudo aqui vai necessitar de mais transição. Então, continue na pintura e continue fazendo isso e as modificações que você achar necessário. Agora eu vou continuar desenvolvendo essa parte das sombras e depois eu subirei para essa parte aqui do cabelo. Agora eu vou aplicar com o pincel de bujo tamanho 0, eu vou aplicar o branco puro para dar um contraste nessa ponta dos olhos, nessa parte, onde ficará extremamente iluminado. O ideal é que você evite deixar o branco solto, mas como eu estou definindo umas partes com bastante iluminação, eu já vou deixar indicado onde é que eu posso ainda puxar. Olha, perceba o quão branco essa parte ainda faz, o quão contraste ele ainda vai ao aplicar o branco. O que acontece é que conforme eu vou pintando, os tons eles tendem a ficar mais homogêneos. Só que eu sempre tenho que estar buscando o contraste entre os tons mais claros e os tons mais escuros. Então, nesse caso eu aplico em alguns lugares, mas lembrando da hierarquia dos tons. Essa parte aqui da testa é a parte que definitivamente é a mais iluminada, seguindo por aqui na ponta do nariz. O resto, essa parte e essa tem que ser menos iluminada do que a testa, só que aqui tem que ser menos iluminado do que aqui. E fazendo esse jogo, porque dessa forma você vai encontrando as partes e conforme você vai criando esse contraste, o volume vai aparecendo com mais intensidade. Então, essa parte do cabelo ela ainda vai mais para o escuro. O que acontece é que a pintura ela ainda está em progresso. Isso é normal porque, como é uma pintura à la prima, ela não vai encerrar agora. Ela pode encerrar agora, mas ela ainda tem como continuar. Então, é um excelente estudo se você está iniciando com a pintura,
começar a fazer esse tipo de exercício e até onde você vai. Pronto, essa foi a construção da nossa pintura através da pintura à la prima, utilizando uma paleta limitada. Nesse caso, a pintura ela não está finalizada. Ela ainda tem como progredir. Eu apliquei alguns pontos de luz para indicar onde ele ainda pode ir nos tons mais claros. Então perceba que essa parte da testa é a parte que é de fato a mais iluminada. E seguindo os conceitos de hierarquia de tom que eu tinha explicado, você deve definir que parte da sua pintura tem mais tons claros e que parte tem mais tons escuros. Por exemplo, nessa parte da testa é a parte que está mais iluminada da pintura. Então esse é o ponto mais claro da pintura. Em seguida, pode ser a parte do nariz e do rosto dessa parte aqui da direita dela, sendo que essa parte tem que ser mais clara do que essa e essa tem que ser mais clara do que essa. Dessa forma nós conseguimos criar um contraste que vai formando toda a modelagem do rosto, como se a luz estivesse caindo sobre ela e como ela se espalhasse como se fosse um lençol em cima. Você tem que ter a sensação de que os tons estão ficando cada vez mais escuros e os tons estão ficando cada vez mais claros. A pintura não está encerrada, apesar de ser uma pintura à la prima. Então, eu posso continuar ela posteriormente ou eu posso parar aqui. O interessante quando você para a pintura nesse estágio é porque você consegue pegar um pouco mais de expressividade, algo que pode acabar se perdendo conforme você vai pintando. E se eu decidir continuar a pintura, eu consigo definir mais, tomar mais decisões corretas, definir mais as tonalidades ou as cores, e conforme isso vai acontecendo, eu vou criando uma pintura cada vez mais elaborada. É um excelente estudo. Caso você não tenha a prática da pintura ou tenha pouca, eu recomendo que você faça estudos como esse, até onde você vai. Sempre se desafie. Uma sessão de pintura gasta em média de 1h30, 2, 3 horas. Uma sessão só. Você pode fazer isso mais de uma vez. Você pode parar e continuar no outro dia. Então isso permite que você desenvolva cada vez mais. O maior desafio quando estamos aprendendo a pintar é porque em determinadas etapas da pintura parece que tudo vira uma bagunça e que você não consegue aprender a pintar. E essa é a sensação que fica, de que você está fazendo errado. Mas na verdade não é que você está fazendo errado, é porque você tem que entender em que parte do processo você está. Se você passa meia hora pintando, você não vai ter o resultado de quem passou 5, 6, 7, 8 horas pintando. Claro, desde que você use os métodos corretos. Então, voltando àquelas questões que eu tinha explicado anteriormente. Definir o desenho, principalmente, passar ele, transferir, fazer uma camada de pintura com uma cor, com uma sombra natural, desenvolver as partes escuras e as partes claras, utilizar as cores que você já fez na sua paleta de cor e definir os tons claros, os tons médios, os tons escuros e ir encontrando no desenho. É comum ele perder, então você vai acrescentando os tons mais claros, aí depois você puxa para os escuros e depois você puxa para os claros. E você também tem que perceber se essa cor aqui seria a mais adequada. Se não, não tem problema você misturar mais. Agora eu vou dar uns conselhos de que o que eu poderia continuar, como é que eu posso continuar essa pintura. Se eu fosse continuar essa pintura agora, eu definiria mais os tons escuros, puxaria mais o branco aqui, essa parte mais clara, para ter muito mais contraste, e começaria a definir algumas cores também, como por exemplo dessa sombra que está muito avermelhada para mim, eu acho que ela fica um pouco mais fria. Definir também o fundo, porque o fundo já está se misturando com o tom do cabelo. O que eu quero dizer é que existem várias formas de continuar a pintura. Então, façam suas pinturas, experimentem, utilizem essas cores, a paleta que eu expliquei, tentem aplicar na pintura dessa forma e se desafie, sempre vá além. Faça uma vez, faça outra pintura, faça 2, 3, 10 pinturas. Conforme você for fazendo, você vai se adaptando melhor e aprendendo mais sobre sua paleta e sobre como funciona a pintura a óleo, que é uma técnica muito boa, muito interessante e que nos desafia sempre. Dando continuidade ao que eu falei anteriormente, algo que é muito bom quando você está pintando é descansar a vista. Passe 1, 2 dias descansando e depois retorne à pintura. Isso clareia sua mente e te faz perceber detalhes que naquela hora você não estava percebendo. A pintura é um processo, então conforme você vai pintando, você consegue criar cada vez mais definições, cada vez mais progressões para a sua pintura e ela acaba ficando cada vez melhor. Não deixe de tentar e experimentar. Caso você pinte e às vezes você pode se sentir frustrado, não desista, continue sua pintura ou tente novamente, faça outra pintura e você vai ver que o resultado é bem melhor. Essa foi a terceira e última aula do nosso workshop de retrato a óleo da Semana da Criatividade, um evento 100% gratuito que você ainda pode acompanhar todas as outras aulas e workshops dentro do canal. Espero que vocês tenham gostado e continuem nos seguindo para receber mais novidades.